Aegon II amou seu filho Jaehaerys de uma forma que o seu próprio pai Viserys nunca o amou, e a morte brutal da criança abriu precedente para todo tipo de brutalidade nessa guerra. Estamos chegando em um momento da Dança dos Dragões, onde os dragões irão realmente dançar. Vimos também o Otto sendo estratégico até quando não devia, e o rompimento da parceria entre Rhaenyra e Daemon. E aqui nesse vídeo nós vamos entender o episódio 2 de House of the Dragon em detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon, A Casa do Dragão. Todo domingo, logo após o episódio ir ao ar na HBO, aqui no canal tem a análise do episódio da semana e ao longo da semana eu vou postando mais vídeos também, ajudando a aprofundar conceitos trazidos no episódio, comentando detalhes que talvez vocês não perceberam na primeira vez que vocês assistiram. Por isso eu peço para você se inscrever nesse canal agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, ativar o sino de notificação para saber toda vez que eu postar um vídeo novo e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. O episódio começa ainda na madrugada do assassinato do Jaehaerys. Sangue e Queijo, os assassinos, né, eles fugiram da Fortaleza Vermelha utilizando os mesmos túneis de Maegor que eles utilizaram para entrar. E é óbvio que após o assassinato do menino, todo o castelo foi mobilizado. Vemos nessa cena uma cambada de pessoas sendo tirada das suas camas, é uma galera mesmo, todo mundo sendo meio que concentrado ali nas áreas comuns do castelo. Quando a cena mostra as escadas estão cheias de gente, e aí você pode se perguntar, nossa, mas da onde saiu tanta gente, Matheus? E assim, galera, eu estimo que devam morar mais ou menos umas 1000 pessoas ali na Fortaleza Vermelha, tá? Pra família real ter todo o conforto que eles prezam, exige muita gente. Tem as servas, né, que são aquelas empregadas domésticas que preparam os banhos da rainha, tem as servas que tomam conta das crianças, tem os guardas do castelo, tem os membros da guarda real, tem os cavalariços, tem os cozinheiros, tem os jardineiros e, claro, tem os próprios membros do Pequeno Conselho também. Lá em Game of Thrones, quando o Ned Stark foi para Porto Real servir como mão do rei Robert, ele levou com ele uma galera. Ele levou as suas filhas, né, a Arya e a Sansa, mas ele levou também homens de confiança, ele levou soldados de confiança e pessoas de confiança. Então isso é comum de acontecer. Quando um nobre vai morar na capital, vai morar em Porto Real, ele leva consigo uma galera, uma excursão junto. Então a Fortaleza Vermelha é um lugar muito lotado. E com uma tragédia dessa acontecendo, todo mundo tem que ser mobilizado porque todos devem ser investigados, né? A Fortaleza Vermelha é um lugar que abriga o símbolo de maior poder de Westeros, o Trono de Ferro. Deveria ser o lugar mais impenetrável de Westeros, até porque os Targaryens têm dragões defendendo eles e ainda assim o herdeiro do rei foi assassinado no seu quarto. E Aegon é um péssimo rei. Ele é uma pessoa horrível também, mas não tem como a gente negar que ele amava o seu filho. No episódio passado, a gente viu ele levando o Jaehaerys para uma das reuniões do conselho. Ele queria treinar o Jaehaerys para ser rei desde pequenininho, desde criança. O próprio Aegon, ele nunca foi a uma dessas reuniões do Pequeno Conselho, porque o seu pai Viserys nunca o levou. Pro Viserys, ele nunca viu o Aegon de uma forma diferente do que, ele é um príncipe, sabe? O Viserys nunca imaginou o Aegon como rei, porque pro Viserys, a Rhaenyra seria a sua herdeira e pronto. Mas além disso, parece que o Viserys não dava muita atenção pro Aegon, sabe? Atenção de pai mesmo, atenção de família. No final da temporada passada, o Aegon chegou a dizer que o pai dele o odiava. Então ele tem esse sentimento de rejeição, então eu acredito que por isso também que ele estava se esforçando para ser um pai melhor pro seu filho. E por isso ele ficou cego de raiva, sabe? Essa cena dele gritando "I will kill them all" me lembrou muito o Rei Louco, né? O Rei Aerys Targaryen gritando "burn them all" antes dele ser assassinado pelo Jaime Lannister. E o interessante da gente notar aqui nessa cena é que o Aegon, ele tá nos aposentos reais, né? Ele tá no quarto do rei, mas na raiva dele, ele tá destruindo aquela maquete de Valíria que o Viserys passou mais de 15 anos construindo. Então, nesse momento de luto, nesse momento de raiva, o Aegon tá voltando a sua raiva para as memórias que ele tem do pai. Mas o Aegon ficou arrasado, e aqui nessa cena eu consegui perceber que a relação familiar entre Alicent, Aegon e Aemond é muito fraca, né? A Alicent, como mãe, parece que ela não se importa muito com os meninos. Parece que ela é mãe apenas da Helaena, parece que ela só se importa com a menina. Ela conversando com o Otto, né? O Otto falou que o menino tinha sido morto, e ela falou, não, o sofrimento dele acabou, a criança morreu. Mas o que eles fizeram com a minha filha, e ela começa a chorar, ela não consegue nem falar sobre isso, sabe? Ver a Helaena sofrer é algo que é insuportável pra Alicent. O Aemond, no episódio passado, ele criticou a sua mãe pro Criston Cole, né? Falando pro Criston Cole que a Alicent o acusa de começar essa guerra. E
aqui nesse episódio, quando a Alicent entra no quarto do rei e ela vê o Aegon naquele momento, né? O Aegon tá no seu momento mais vulnerável, ele tá no seu momento mais frágil, ele tá chorando, ele tava precisando ser consolado, e ao invés da Alicent ir lá sentar, conversar com o filho, abraçar o filho, ela dá as costas e vai embora. E isso me deixou incomodado. Eu esperava sim que a Alicent fosse ali sentar do lado do filho, conversar com o filho, abraçar o Aegon, sabe? Mas não, o Aemond, ele tá procurando o colo de uma prostituta, porque parece que ele não tem mãe. O Aemond tá desabafando com uma prostituta, sabe? Aquele assunto dele falando com a prostituta que ele se passou e que ele se arrepende de ter matado o Lucerys seria algo pra ele conversar com a mãe dele, só que parece que eles não têm nenhuma relação. Mas eu achei legal o Aemond ter admitido que não era a intenção dele matar o Lucerys, foi um momento de raiva, foi um momento em que as coisas saíram de controle. Mas ao invés, né, de tomar conta dos filhos, a Alicent está mais preocupada em transar com o senhor comandante da Guarda Real. A Rhaenyra é uma mãe muito melhor que ela. A Alicent é uma mulher muito religiosa, né? Na temporada passada, tem aquela cena da Rhaenyra voltando à Fortaleza Vermelha depois de muitos anos com os bebês para apresentar os filhos pro Viserys e tal. E a Rhaenyra não conhece mais a Fortaleza Vermelha porque tem símbolo da fé dos Sete para todos os lados. A Alicent é sim muito religiosa. E muitas das críticas dela pra Rhaenyra na temporada passada era ela dizendo que a decência iria prevalecer. Mas ela mesmo se entregou ao pecado e ela tá com uma consciência muito pesada em relação a isso. A gente começou a ver isso no episódio passado. Aquela cena do banho, ela expulsa as meninas que iam, né, ajudar ela a tomar banho e ela fica meio que se limpando, sabe? Dá pra ver que ela se sente muito suja naquela cena e agora ela acha que o assassinato do Viserys foi um castigo que os deuses trouxeram pra ela. Ou seja, na cabeça dela, ela trouxe a desgraça pra família por estar transando com o Criston Cole. E no episódio passado, ela disse pra ele que isso não poderia mais se repetir, mas, né, eles repetiram no episódio passado e nesse episódio continuaram repetindo. E a Alicent, ela tá procurando algum tipo de absolvição. Ela tá procurando uma pessoa que fale pra ela que o que ela fez não é tão ruim, que perdoe ela. Ela tentou falar sobre isso, né, com a Helena, porque a Helena acabou vendo, mas a Helena não quis conversa. A Alicent depois tentou falar com o Otto sobre as coisas que ela fez, mas o Otto também não quis saber. Então a Alicent, ela tá necessitando tanto de uma absolvição que ela pensou que talvez o Criston Cole também tivesse. Por isso que ela perguntou pra ele se ele contou pra alguém, porque ela tava doida querendo contar pra alguém, ela tava doida querendo conversar com alguém e que alguém falasse pra ela que o que ela fez não é tão ruim. Mas o Criston Cole disse, né, que o que ele fez não tem absolvição. Então não, ele não contaria isso pra ninguém. E de fato não há absolvição mesmo. E aí a gente viu que o Pequeno Conselho se reuniu para falar sobre esse assassinato. Eu acho importante aqui nesse vídeo, agora, a gente identificar quem são essas pessoas do Conselho. Temos ali o Lord Jasper Wilde, da Casa Wilde, né? A Casa Wilde fica nas Terras da Tempestade e a Casa Wilde, ela é vassala da Casa Baratheon. O Lord Jasper, ele é o mestre das leis do rei Aegon II. Temos também o grande Mace O'Ryle, que foi enviado da Cidadela para servir o rei Viserys, né? E agora ele está servindo o Aegon II também. Temos ali também o Sr. Tywin Lannister, que ele é o mestre dos navios de Aegon II. Tywin Lannister é irmão gêmeo de Jason Lannister, que é o senhor de Rocher do Casterly e o chefe da Casa Lannister, que fica nas Terras Ocidentais. Temos também, claro, a mão do rei, o Sr. Otto Hightower, que ele é o irmão mais novo do Robert Hightower, que é o chefe da Casa Hightower. E é também o chefe da cidade de Vila Velha, a segunda maior cidade de Westeros. E a Casa Hightower, né, a sede da Casa Hightower em Vila Velha fica na Campina. A Casa Hightower é vassala da Casa Tyrell. Por isso que a Alicent, no final do episódio, ela falou pro Otto que ele deveria ir até Jardim de Cima, falar com os Tyrell para trazer o Tyrell pro lado dos verdes, né? Os Hightower e os Tyrell têm essa relação já próxima. Temos também o Larys Strong, que é o senhor confessor do rei, né? Ele é o torturador real e ele é o chefe da Casa Strong, e a sede da Casa Strong nesse momento fica lá em Harrenhal. E além dele, a gente tem, claro, o Criston Cole, que é o comandante da Guarda Real, e a Alicent, que é a Rainha Viúva. Eu devo fazer aqui no canal um vídeo explicando melhor como que funciona o mapa de Westeros, né, e falando das principais casas que são citadas aqui em House of the Dragon, e como que elas se dividem no continente, então fiquem ligados aqui no canal. Larys Strong disse que eles conseguiram prender o assassino do Jaehaerys enquanto ele estava tentando sair da cidade e que ele estava com a cabeça do menino em uma sacola, né? O Sangue, que é o nome do assassino, né? O nome não, é como o assassino ficou conhecido, ele foi pego tentando passar pelo Portão dos Deuses. E o Portão dos Deuses é apenas uma das 7 saídas de Porto Real. Depois que Aegon, o Conquistador, se estabeleceu ali em Porto Real, a cidade ela começou a crescer desenfreadamente. Em 25 anos, né, 25 anos depois da conquista, Porto Real já tinha se transformado na 3ª maior cidade de Westeros, atrás apenas de Vila Velha e de Lannisport. Agora, né, no tempo aqui da série, Porto Real é sim a maior cidade, a cidade mais populosa do continente. Só que lá atrás, na época de Aegon o Conquistador, Porto Real não tinha muros
como as outras cidades grandes, como Vila Velha e como Lannisporto. E o Aegon, o Conquistador, achava que não era necessário ter muros em Porto Real, porque ele achava que ninguém teria ousadia de invadir Porto Real com ele lá, com Balerion lá e com os dragões das suas esposas e irmãs defendendo a cidade. Mas ele mudou de ideia depois da morte da sua esposa e irmã em Dorne, e em 20, depois da conquista, um complexo de muralhas começou a ser construído ao redor de Porto Real. Para honrar a fé dos Sete, Aegon ordenou que fossem construídos 7 portões, cada um desses portões fortificado com guarita e com guardas vigiando a entrada. O Portão dos Deuses, por onde o sangue estava querendo passar, é a saída mais distante da Fortaleza Vermelha. Então talvez ele tenha escolhido sair por esse portão porque ele achou que a ordem de fechar os portões talvez demorasse mais tempo para chegar lá, mas de qualquer forma ele foi pego. E Larys Strong, torturador real, conseguiu extrair dele todas as informações, que ele foi pago por Daemon para assassinar o Aemond Targaryen, e caso eles não encontrassem o Aemond, eles deveriam assassinar o filho do rei, né? Um filho por um filho. Ele disse também que teve a ajuda de um caçador de ratos que trabalhava no castelo para entrar no castelo, e por isso que Aegon mandou matar todos os caçadores de rato que trabalhavam ali na Fortaleza Vermelha. Por sorte, Queijo, né, que foi o cara que ajudou o sangue a entrar, estava entre eles. Então, assim, ambos morreram e nenhum dos dois conseguiu a recompensa. Otto Hightower é um cara muito inteligente e muito estratégico, né? Como o Mão do Rei, ele faz um trabalho excepcional porque ele enxerga a longo prazo. Ele entende a política ali do continente. Mas como avô, ele é péssimo. O neto dele, o Jaehaerys, tinha acabado de morrer. Estava todo mundo digerindo a informação, todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo e ele já estava pensando em usar o corpo do neto para ganhar apoio dos outros lords nessa guerra. Tipo, beleza, é um pensamento militar extremamente foda, mas o fato dele ser tão frio assim acaba incomodando as outras pessoas, sabe? Principalmente pelo Aegon, que vê o Otto como uma pessoa muito apática, uma pessoa que conversa muito, uma pessoa que manda muita carta, uma pessoa que manda muito recado, mas que age pouco. O Aegon, ele é influenciado pelo imediatismo da juventude e esse imediatismo é reforçado ainda mais pela raiva que ele está sentindo por ter o seu filho assassinado. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, então para garantir, deixa o like, por favor. Mas o Aegon concordou em ter um velório para o seu filho Jaehaerys, só que essa cena ela foi muito estranha. A Alicent estava ali arrasada e a Helena estava desorientada. A Helena não queria estar ali. A Helena não gosta das pessoas de Porto Real porque ela nem conhece as pessoas de Porto Real. E quando as pessoas estão ali chorando, ela não estava entendendo porque as pessoas estavam chorando pelo filho dela que tinha morrido. E quando a carruagem emperrou e as pessoas começaram a se aproximar, começaram a, sei lá, querer tocar nela, né, prestar as suas condolências pra ela, a Helena ficou apavorada, parecia que ela tinha, sei lá, nojo de pobre. Eu sei que não é nojo de pobre, tá? Eu sei que ela estava tendo um ataque de ansiedade, ela ficou muito nervosa, ela estava muito ansiosa e a Alicent muito preocupada, porque é óbvio, parece que a Alicent só tem uma filha. Mas quando a carruagem emperrou e eles começaram a empurrar e ficou ali naquele vai e vem, e eles mostraram o corpo do menino, eu super achei que nesse vai e vem, né, nesse tranco a cabeça ia se descolar no corpo, sair rodando e ia acabar caindo e parando dentro de uma poça d'água, sabe? Eu super achei que isso ia acontecer e que a Helena ia ficar maluca vendo essa cena de novo, né, revivendo todo esse trauma ali na frente dela, mas acabou que não. O Jaehaerys foi até o Fosso dos Dragões e ele foi incinerado como um digno príncipe Targaryen. E essa procissão foi até que longa, tá? Porque da Fortaleza Vermelha até o Fosso dos Dragões é uma distância aí considerável. Enfim, essa tragédia foi pesada demais para Helena e parece que isso só a afastou do seu marido Aegon, né? A afastou eles ainda mais, na verdade, porque eles nunca foram muito próximos. Mas naquela cena dela subir na escada e o Aegon descendo, ela faz menção de querer falar com ele, mas o Aegon passa por ela e finge que nem a conhece. E aí vimos a Rhaenyra descobrindo do assassinato do Jaehaerys e rompendo com o Daemon. E essa cena foi muito interessante porque o que a gente mais vê aí na internet são os fãs mais jovens, né, de Game of Thrones e a Casa do Dragão fazendo diversos edits do Daemon super apaixonado pela Rhaenyra, e o Daemon simplesmente não é essa pessoa. O Daemon não é uma pessoa romântica, o Daemon é um vilão que calhou de estar lutando pelo lado certo. Não lado certo, né? Ele calhou de estar lutando pelo lado da Rhaenyra, que é a personagem, né, que a gente gosta. Não podemos nos esquecer que o Daemon matou a sua esposa anterior com pedradas na cabeça para se livrar do casamento. Não podemos nos esquecer que ele seduziu a Rhaenyra, levou a Rhaenyra pro bordel, tirou o lenço da cabeça dela para ela ser reconhecida, para tirar de propósito a honra da sobrinha, para obrigar o Viserys a casar com ela. E não podemos nos esquecer também que ele não tá nem aí para as filhas. Na temporada passada, a Rhaena, né, reclamou com a mãe, dizendo que o pai não ligava muito para ela porque ela não tinha dragão. Bom, a Baela tem dragão, né, Baela Lua, e parece que o Daemon não liga nem para ela também, né. A Baela disse nesse episódio, falando com o Jaehaerys, que ela acha que odeia o pai. Então, assim, a relação entre o Daemon e suas filhas, Baela e Rhaena, também é muito ruim, porque ele é uma pessoa ruim. Mas como personagem, ele
ele é muito bom. O Daemon, eu acho que ele é o meu personagem favorito da série, justamente por essa dualidade. Ele tá lutando do lado certo, mas ele não é uma pessoa muito boa, ele é um personagem completamente cinza. E é interessante a gente analisar isso, porque a gente vê que tem brutalidade de ambos os lados dessa guerra, tanto nos verdes quanto nos negros. Aemond matou o Lucerys? Sim. Mas o Daemon matou uma criança. O que é pior, no final das contas? E houve um rompimento ali entre os dois, né? O Daemon vai continuar lutando pelo lado da Rhaenyra, sim, só que do jeito dele. E o vimos partir de Pedra do Dragão montado em Caraxes e com armadura de batalha. O Daemon tá indo rumo a Harrenhal, que eu já expliquei no vídeo anterior, que é um lugar muito importante para você ter controle nessa guerra pela posição estratégica que Harrenhal fica no continente. Se você não assistiu o meu vídeo comentando e explicando o episódio 1 em detalhes, eu sugiro que você assista, eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. Enfim, Rhaenyra se recusou veementemente a mandar o seu filho Jacaerys em Vermax, seu dragão, para ajudar a Rhaenys e a Meleys para patrulhar o bloqueio na Guela. Mas ela rapidamente, né, ela se prontificou a pedir para Baela, que é a esposa do seu filho, esposa não, né, é a noiva do seu filho, para montar Baela Lua e ir lá ficar patrulhando Porto Real para tentar antecipar quaisquer movimentos deles. E eu espero que Baela tome muito cuidado, tá? Porque Porto Real tem Veiga, que é essa senhora dragão, essa dragão super velha e super forte também, porque Baela Lua, o dragão de Baela, é um dragão jovem, um dragão muito jovem, é um dragão que mal aguenta o peso da sua montadora. Então assim, nem pense em entrar em uma briga, porque assim, Baela Lua contra Veiga não tem nenhuma chance. Rhaenyra também teve a brilhante ideia de soltar a Lady Mysaria, e isso eu achei um movimento muito burro da parte dela, sabe? Tudo bem, a Rhaenyra, ela tem um bom coração, a Rhaenyra é uma pessoa boa, mas estrategicamente nessa guerra, ela não tá tomando decisões muito espertas. Eu acho que a Rhaenyra precisa do lado dela de uma pessoa astuta, de uma mão da rainha, né? Uma pessoa tão astuta quanto o Sor Otto, uma pessoa que saiba olhar o que tá acontecendo e saiba como tirar vantagem para obter apoio, como tirar vantagem para obter vantagem de fato nessa guerra. Porque até esse momento, na minha visão, a Rhaenyra tá perdendo a guerra. Tudo bem, a Rhaenyra fez um bloqueio com sucesso ali na Guela, né? Tá impedindo transações marítimas com o Porto Real, mas quem tá sendo afetado por tudo isso é o povo comum. Você acha que a família real, a Alicent, o Aegon, alguém ali da Fortaleza Vermelha tá passando fome ou dificuldade? Porque não estão. O bloqueio só afetou os pobres. É como aquela prostituta disse pro Aemond, né? Quando os príncipes perdem o controle, quem sofre é o povo comum. E assim, Aegon continua sentado no trono de ferro e a população de Porto Real acha que Rhaenyra é um monstro. Eles passaram a abominar a imagem, né, e o nome de Rhaenyra. Então, pra mim, ela tá perdendo essa guerra. Ela precisa ser esperta pra começar a virar esse jogo. E libertar a Mysaria não foi um movimento esperto. Tudo bem que a Rhaenyra ia mandar a Mysaria lá pra Essos, mas uma vez livre e lá em Essos, quem garante que ela não ia dar um jeito de mandar uma carta, de mandar uma mensagem pros verdes? Tipo, a gente que tá assistindo sabe que ela não vai fazer isso, mas, cara, a Rhaenyra precisa se precaver. E a Mysaria, ela viu o Sor Arryk chegando ali em Pedra do Dragão, ela sabia que era o Sor Arryk, porque ela tinha acabado de sair de lá com o Sor Eric, ela sabe que eles são irmãos gêmeos, então naquele momento que ela viu, ela já percebeu tudo que estava acontecendo e ela parou, né? Ela falou um momento, então ela pensou em intervir, mas depois ela resolveu ir embora e não se meter nesse assunto. A gente consegue inferir que ela teve essa escolha, porque se ela tivesse avisado, né, que o irmão gêmeo do Sor Eric estava ali em Pedra do Dragão tentando se passar pelo seu irmão gêmeo, todo o castelo ia se mobilizar e o Sor Eric não teria nem a chance de entrar nos aposentos da rainha. Como ele entrou, como ninguém no castelo ficou falando sobre isso, a gente consegue inferir que a Mysaria foi embora e resolveu não se meter mais nesse assunto. Então assim, ela nem quis ajudar a Rhaenyra, né? Ela não teve nem a gratidão de ajudar a Rhaenyra depois da Rhaenyra ter libertado ela. Mas enfim, o Otto conseguiu canalizar o ódio das pessoas para a Rhaenyra, mas o Aegon foi lá e conseguiu trazer o ódio pra cima dele todo de volta. E o Otto, ele ficou muito nervoso e muito exasperado nessa cena, porque ele percebeu que ser mão do rei, de um rei burro, não é nem um pouco fácil. Os planos do Otto foram por água abaixo quando o Aegon decidiu matar todos os caçadores de rato, incluindo os inocentes. E a briga deles dois aqui foi uma briga muito interessante. Eu gostei muito de ver essa discussão, porque o Otto menciona o Viserys, né? E o Aegon diz que não liga, ele diz que o Viserys está morto. E o Otto diz que o Viserys sempre esteve certo sobre ele. E o Aegon diz, não, o Viserys me colocou no trono. E assim, eu conto, vocês contam. Quem colocou o Aegon no trono de ferro foi o Otto Hightower, que antes do Viserys falecer, semanas antes do Viserys falecer, ele já estava tramando ali com o Pequeno Conselho, né, com o Conselho Verde, para fazer isso, para usurpar o trono da Rhaenyra. E como agradecimento, o Aegon tirou ele da posição de mão do rei e colocou o Criston Cole no lugar, o personagem mais odiável dessa série. E a cara do Criston Cole, quando ele recebeu essa notícia, foi de júbilo, né?
O Criston Cole ele começou a vida como um Zé Ninguém e ele foi ascendendo devagar e agora ele se tornou o segundo homem mais importante do reino. Nem em suas maiores ambições ele imaginou isso e ainda tá transando com a rainha. Então assim, o Criston Cole de 20 anos atrás nunca imaginaria que esse Criston Cole de agora ia chegar onde chegou. Mas ele é um cara insuportável, né? E ele com raivinha de tudo que aconteceu, foi lá e encheu o saco do Sor Arik e fez o Sor Arik ir até Pedra do Dragão para se passar pelo seu irmão gêmeo e tentar assassinar a Rhaenyra. E cara, de fato, esse foi um plano muito bom. O Otto Hightower julgou o plano do Criston Cole, mas quase deu certo, porque o Sor Arik faltou isso aqui para ele conseguir matar a Rhaenyra. Mas é aquilo, né? Quase não é conseguir. O Sor Arik conhece intimamente Pedra do Dragão porque ele já visitou esse castelo muitas vezes durante os anos do reinado do rei Viserys. Por isso que ele teve muita facilidade para se locomover e andar ali pelos corredores. E essa cena foi muito importante para a gente entender o poder de um juramento. Um juramento, né, uma palavra que a pessoa fala é a coisa mais importante que ela tem, e muitos preferem morrer do que voltar atrás do que disseram. Inclusive, na temporada passada, muitas pessoas foram mortas lá na Fortaleza Vermelha porque elas se recusaram a aceitar Aegon como rei, porque elas já tinham se ajoelhado para Rhaenyra e elas já tinham jurado proteger a ascensão de Rhaenyra ao trono. E aqui a gente vê isso em um nível ainda mais potente, porque a gente está vendo dois irmãos que se amam e que no final se mataram pelo dever, se mataram porque eles juraram proteger os seus reis. Eles poderiam muito bem largar as armas e ir embora, mas o juramento que eles fizeram, o dever que eles têm, acaba sendo mais importante que a própria vida. Sor Arik tentou se passar pelo seu irmão Sor Eric e foi morto. E o Sor Eric, no final, ele se matou porque ele não conseguiu viver sabendo o que ele tinha feito com seu irmão. Uma tragédia sim, mas apenas mais 2 mortes na contagem de corpos da Dança dos Dragões. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e coloca aqui nos comentários o que você achou desse segundo episódio. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.